Olá, estudantes de Filosofia 1. Como eu havia avisado vocês, a aula desta semana ela é gravada porque eu estou participando de um curso para capacitação em propriedade intelectual dos agentes multiplicadores do NIT do IFMS, tá? Este conteúdo será cobrado na avaliação, na prova da N2, né? E nós vamos discutir, né, um pouco sobre a relação da filosofia à lógica, que pertence à filosofia, e o conceito de verdade, né? Com calma, né? Vou destinar um tempo para cada um desses assuntos, ok? Na lógica, nós vamos falar sobre seus princípios, falácias, paradoxo e o silogismo aristotélico que compõe aquilo que nós conhecemos como lógica clássica, tá? Esse material eu vou disponibilizar para vocês, mas vocês observam que aqui está lá o conceito de filosofia do filósofo Johannes Kelsen, né? Autor do livro que eu já disponibilizei para vocês, Teoria do Conhecimento. Esse livro nós vamos utilizá-lo posteriormente a essas aulas, né? Creio que nas aulas que vamos fazer já no campus, a partir do final de outubro, início de novembro, né? E vamos também abordar o conceito de verdade, né? Tanto para os gregos, né? Conhecidos entre os gregos como aletheia, entre os romanos, a verità, e a emuná dos judeus, e o critério de verdade em Helsing, né? Faz parte do seu livro, está no último capítulo, né? Esse é o material que vamos abordar. Eu vou postar, se não postei para vocês, um pequeno vídeo da Casa do Saber, onde o professor Franklin Leopoldo Silva faz uma reflexão a respeito da filosofia e da sua utilidade, né? Ou da sua inutilidade. É, Também, talvez, né, mas sem valer nota, eu coloque os exercícios propostos no livro Filosofando pelas autoras Maria Aranha, né, e Maria Martins, tá? Obra que particularmente eu gosto muito, Filosofando enquanto livro didático, ok? Mais informações sobre teorias do conhecimento, uma vez que a gente só vai abordar provavelmente as principais posteriormente, vocês podem encontrar lá no meu canal no YouTube, né? Sofista Ed Marques. E qualquer outra dúvida que vocês possam ter durante essa semana, eu respondo por e-mail, uma vez que eu, como disse, estou em curso e não vou atendê-los pelo WhatsApp, nem vou fazer horário de permanência destes períodos, ok? Então vamos lá, né? Não vou falar novamente aqui do conceito de filosofia, né? Mais uma visão, né? De outro filósofo. Mas a única coisa que nos interessa aqui, em relação a entender a filosofia, vai vir aqui nessa parte da lógica, né? A lógica é uma parte da filosofia, acho que é a parte exata, vamos dizer assim, ou idealizada da filosofia, sem a qual nós, filósofos, não podemos construir nossas teorias acerca dos fenômenos que estudamos, seja eles quais forem. Então, né, é comum
fazer uma definição da filosofia como, aliás, da lógica, desculpa, como uma caixa de ferramentas que o filósofo ou a filósofa precisam empregar, precisam saber manejar e utilizar para que possam desenvolver a filosofia como um diálogo ou dialeticamente com seus eh, comunicadores ou com seus oponentes, né, usar esse termo, né, com quem nós conversamos, é, porque nós conversamos entre nós, né, basicamente, os filósofos, e não necessariamente com os filósofos presencialmente, né? A gente escolhe muitas vezes os nossos filósofos ou os nossos debatedores entre aqueles que se tornaram atemporais ou clássicos, ou mesmo aqueles que em algum momento foram esquecidos na história da filosofia, e a gente faz o resgate. Então a gente dialoga muitas vezes com eh, autores que já não estão mais entre nós, né? E o nosso debatedor, o terceiro, às vezes não nasceu, é aquele que vai surgir posteriormente à nossa partida corpórea deste mundo, né? Então a filosofia não é uma atividade que se faz entre contemporâneos. Normalmente a filosofia é uma atividade histórica, né, onde eu posso estar conversando com Aristóteles e esta conversa com Aristóteles vai ter a participação de uma pessoa daqui 200, 300 anos, que vai, por exemplo, poder ver este vídeo, este vídeo aula, né? E discordar do que eu estou falando, da minha interpretação, né, do que vem a ser lógica, e rebater o pensamento do Ed Carlos. Tanto é que lá no canal do YouTube eu digo para que quem se dedica à filosofia não se preocupar, porque normalmente quem vai nos compreender ainda não nasceu, como pensava Nietzsche, né? Quando ele escreve o Ecce Homo, a sua autobiografia, e fala que escreve livros muito bons, uma vez que ele não está escrevendo para os seus contemporâneos. Na filosofia, não, raras vezes a gente encontra uma pessoa capaz de compreender e debater e discutir conosco durante o nosso tempo de vida, o nosso tempo existencial, né? Então vamos lá, né? Quando a gente fala que a filosofia ela tem a lógica como a sua caixa de ferramentas, né? É mais ou menos também como a gente pensa, por exemplo, a matemática como ferramenta para ciências, para poder fazer cálculos ou transformar uma teoria científica numa linguagem matemática, por exemplo, a calcular a probabilidade do seu filho nascer com olhos claros ou escuros, de acordo com a genética, né? Então, é mais ou menos isso. Bom, vamos então entender aqui a filosofia ao modo habermasiano ou de Hort, ou mesmo do Helsing, como um diálogo. Pode ser uma autorreflexão, que não deixa de ser um diálogo, ou pode ser um diálogo com a obra de outro filósofo, ou um diálogo entre filósofos e filósofas que estejam vivos,
né? No caso, eu imagino todos vocês que intervêm nas aulas normalmente, né? Que fazem perguntas, que me dão respostas, que me levantam problemas, que me fazem perder dias e dias refletindo sobre o assunto, como filósofos, né? Como meus companheiros de batalha. Né? Então, bom pensar a filosofia como diálogos e sendo desenvolvida de forma dialética, tanto dialética no sentido platônico do termo, né? Se vocês pegarem qualquer obra platônica, sempre vocês vão perceber que o estilo dele é construir a filosofia dentro de um cenário onde há personagens que dialogam entre si, que estabelecem posições, posicionamentos, argumentos e fundamentam esses argumentos no meio da conversação, vão melhorando, aprimorando esses argumentos, utilizando-se, obviamente, da lógica. Sócrates, ali, como um dos personagens quase sempre presentes, fazendo o processo maêutico, né? Que é o processo de fazer as perguntas para que os seus debatedores possam fazer reflexões e fazer surgir dessas reflexões os seus raciocínios, né? Então aqui a gente pode pensar como a dialética platônica, um processo comunicativo, ou mesmo a dialética hegeliana, onde existe a apresentação de uma tese, o meu oponente, o outro pensador, a outra pensadora, contra ataca, apresentando uma antitese, né? E nós, neste momento de diálogo, podemos formular uma síntese que contém, né, numa visão hegeliana, o que há de melhor, né, dos dois raciocínios, a tese e a antitese, construindo uma terceira tese, né, que supera em qualidade lógica e racional as dois argumentos, né? Se nós pensássemos numa dialética marxista, a gente teria a vitória ou da tese ou da antitese, porque em Marx não se formula a síntese, né? Mas sim um dos dois conjuntos teóricos estaria melhor sustentado logicamente, né, com consequências melhores para a sociedade e, portanto, um dos dois conjuntos venceria. No caso aqui, a gente não vai trabalhar com essa dialética marxista, mas sempre pensando, né, numa dialética da platônica ou essa dialética hegeliana, onde o objetivo seria fazer com que os nossos raciocínios possam ser melhorados e, quem sabe, até unificados, contendo o melhor de ambos, para a formação de uma tese superior, né, de uma teoria superior. Né? Então, aqui é importante essa concepção de filosofia, né? Que a filosofia se faz por meio do diálogo, é o que eu particularmente acredito, né? Eu acredito a filosofia sempre como uma DR, uma discussão das relações humanas, né? Para que nós possamos é, com, chegar a um entendimento mútuo, a um acordo, como pensava ou como pensa também Habermas, e aí podermos
trabalharmos juntos para construir um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, né? Então, se eu penso a filosofia como um diálogo, né, esse diálogo é onde nós, homens e mulheres, vamos levantar as nossas teses. Precisamos sempre da oposição, dos confrontadores, né? Apresentando teses opostas ou defeitos nas nossas teses ou teorias, e a partir daí possamos alcançar uma verdade essencial. Né? Os gregos acreditavam numa verdade absoluta ou universal, né? Mas eu também, como particularmente associado à linhagem kantiana, já que não creio mais na possibilidade de alcançarmos a coisa em si, ou seja, a essência, mas sim só acordos, a verdades convencionais, né? E essas verdades convencionalizadas, elas podem novamente estar sob discussão, porque os problemas em que a filosofia abordam, que são problemas relativamente simples, como diz Franklin Leopoldo e Silva, por exemplo, o que é a vida? O que é a morte? Né? O que eu posso fazer, ou o que eu devo fazer para agir eticamente, né? O que é um conhecimento? São perguntas simples, né? O problema muitas vezes está nas respostas. Então, muitas vezes, os problemas da filosofia eles são perenes. Então, para mim, não faz muito sentido falar de uma filosofia africana, europeia, latino-americana, uma vez que quase todas as sociedades humanas, independente das suas etnias ou da linguagem que falam, tratam dos mesmos problemas: o que é a vida, o que é a morte, o que eu devo fazer com o tempo que eu tenho. Será que o tempo que eu tenho é suficiente para fazer as realizações que eu planejo, né? E aí, nessa perspectiva de que a filosofia é um diálogo, eu também posso compreender a filosofia como um jogo onde existe uma disputa, e essa disputa é pela construção do melhor argumento, né? Normalmente nós, filósofos e filósofas, temos que ter educação, né? E buscarmos manter o diálogo num alto nível, sem apelar para ataques pessoais. A gente ataca argumentos, a gente ataca raciocínios, teorias, nas suas fragilidades racionais, ou seja, nas suas fragilidades lógicas, tá? Quando a gente está dialogando, a gente está analisando a validade lógica de um raciocínio, tá? Então, pensar a filosofia como um jogo onde se disputa a construção de um argumento ou uma teoria que nos satisfaça, né? É pensar a filosofia onde o jogo é demonstrar os erros presentes nos raciocínios alheios e reconhecer também os erros presentes nos raciocínios próprios, né? Que alteram a nossa visão do que seja realidade. Aqui, né, vamos pensar lá como o Wittgenstein, que o mundo em si seria um estado de coisas desorganizadas que precisa que a nossa capacidade de raciocinar logicamente estabeleça uma ordem ao caos
E ao estabelecer uma ordem ao caos, ou seja, ao estabelecer uma ordem a um determinado estado de coisas, criamos com isto aquilo que venhamos a compartilhar, e por isso que não é subjetividade, né? Compartilhar uma realidade, né? Então, a realidade, ela não é o que nós vemos. A realidade é aquilo que nós criamos a partir dos nossos raciocínios, e os nossos olhos e sentidos veem aquilo que o nosso comando intelectual ou nossas pré-teorias ou teorias, o nosso cérebro, como processador organizador, determina que seja visto, seja reconhecido. Né? Se eu não trabalhar, por exemplo, com uma criança, o que é uma tesoura, o que é um celular, o que é uma árvore, né? Se eu não passo a elas estas essas conceituações, dificilmente elas vão olhar e compreender o que é uma tesoura, o que é um celular, o que é uma árvore, o que é feito pelas mãos humanas e o que é, entre aspas, natural, né? Entre muitas aspas, natural. E não há nenhuma visão do mundo que esteja imune às críticas. Então, por isso que eu digo que através deste jogo de disputa lógica, que é a filosofia, por meio do processo dialógico, nós estamos buscando com uma vitória é, ou sobre o outro, se você estiver fazendo uma filosofia mais ao estilo do marxismo, né? Ou uma vitória com o outro, se for uma filosofia mais socrática, habermasiana, né? Ou iluminista, né? Ah, aqui uma pequena referência à obra do Machado de Assis, né? Quando, no Memórias Póstumas, se eu não me engano, o filósofo Quincas Borba fala que ao vencedor será destinado as batatas, se referindo a duas tribos que estão em locomoção, né, em busca de alimentos e encontram um campo de batatas ao mesmo tempo, e ali elas partem para a violência porque entendem que não há possibilidade de dividir as batatas para que elas possam continuar a sua trajetória. Fazem um cálculo utilitarista de que é necessário a guerra, e aos vencedores desta guerra, deste ato violento, que não é filosofia, ou não deveria ser, pelo menos na minha concepção, né? Porque uma vez que você parte para o xingamento, para as ofensas pessoais, você já perdeu, você já é um derrotado, né? É, se eu parto para a violência, para obter, entre aspas, as batatas, é, eu perdi. Né? As batatas aqui, elas, entre aspas, na filosofia são divididas, porque vencedores são aquelas pessoas que conseguem chegar a acordos e consensos para atuar sobre o mundo de forma mais racional, empática e coerentemente, né? Então, é, a ideia aqui, né, aos vencedores, a batata, é ter a sensação de ter conquistado algo próximo a uma verdade. Como eu digo, eu não creio numa verdade essencial, a não ser as verdades idealizadas pela lógica e pela matemática,
mas essas verdades, por serem idealizadas, elas não dizem nada a respeito do mundo, né? Do mundo em si mesmo. Vocês nunca viram um triângulo passeando pela rua ou algum princípio lógico os complementando, né? Eles vivem no mundo da fantasia, né? Então, por isso que a lógica e a matemática estão muito próximas como áreas da exatidão, né? Tudo que é exato é porque não é fruto do próprio mundo, né? Ou da própria natureza. A natureza tende a nos surpreender, e como ela nos surpreende sempre, dificilmente ela é exata. Então, dificilmente ela vai caber dentro das nossas teorias ou das nossas visões de mundo, né? Daquilo que chamamos realidade, né? E se aproximar da verdade, ou entre aspas, ter a sensação de ter conquistado a verdade, é o objetivo do filósofo, em partes, porque representaria uma aproximação do que é sabedoria. A gente não pode confundir conhecimento e nem verdade, que são sinônimos, com a sabedoria, né? Conhecimento é saber se uma determinada informação ela é verdadeira ou falsa, né? Ou seja, respeita ou não ao princípio lógico do terceiro excluído. E aí, a partir do momento que eu sei que essa informação é verdadeira ou falsa, ou mesmo que eu sei que essa informação ela não pode ser confirmada nem como verdadeira ou falsa, é como que eu vou utilizar essa informação para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, do meu tempo ou dos tempos vindouros que estão por vir, né? Porque no final das contas, ter conhecimento não basta, né? O mais importante é como eu emprego este conhecimento. Se eu emprego ele de uma maneira sábia, ou, como diria Aristóteles, eu emprego este conhecimento para a dominação do outro e, portanto, eu me torno um animal pior do que as bestas, porque as bestas, que seriam os outros animais, eles não têm a racionalidade, né? A gente pode até imaginar e aceitar que há inteligência animal, né? Mas o animal tem uma inteligência que não lhes permite mudar o seu próprio destino, né? Ou evoluir, né? Se evoluir for algo positivo. Mas nós somos animais, como diria Aristóteles, racionais e políticos. A racionalidade nos permite nos aproximar da sabedoria, obter, entre aspas, conhecimento e saber empregar esse conhecimento para o bem ou para o mal. É a nossa ética ou a nossa virtude que vai dizer se vamos empregar para o bem, né, ou para o mal. Se vamos melhorar a vida das pessoas, fazendo uma sociedade inclusiva, ou se vamos construir um campo de concentração, ou vamos utilizar as informações da economia para aumentar a minha fortuna que eu tenho numa offshore, né, no estrangeiro, se eu um dia for ministro da economia de um determinado governo, de um determinado país, né? Então, como que você utiliza as informações transformadas em conhecimento pelo princípio do terceiro excluído, é que você vai ser ou não um filósofo. Ou seja, para ser um filósofo, você vai ter que usar esse conhecimento de uma maneira sábia, construindo uma sociedade cada vez mais
inclusiva, trazendo e respeitando os diferentes grupos ou formas de vida humana. Agora, se você não for esse tipo de pessoa, mas se você for uma pessoa que vai usar o conhecimento para o autoenriquecimento ou para a manutenção do seu poder sobre um rebanho humano, né? Você não está se aproximando da sabedoria. Você pode ter conhecimento, pode ser muito inteligente, mas ainda bem que você não é um filósofo, porque você nos envergonharia se o fosse, né? Porque esse não é o objetivo da filosofia. Como etimologicamente vocês podem ver depois, a filosofia não busca o conhecimento, né? O conhecimento é só um meio para exercer a sabedoria, ou seja, intervir na sociedade de forma positiva, tá? Todo filósofo que fere essa regra, ou todo indivíduo que fere essa regra, não merece esse nome filósofo. Bom, lógica. A lógica, ela tem como seu pai fundador não o Aristóteles, que está aqui, mas o filósofo da periferia da Grécia, né, da cidade de Eleia, Parmênides de Eleia, que cria ou descobre, né, o primeiro princípio lógico, que é o princípio da identidade. Quando ele faz um questionamento que questionamento não, quando ele faz uma afirmação, né, que é um raciocínio e não uma opinião. Opinião é aquilo que vem de algum lugar, normalmente retirada da falta de inteligência de alguém, e que outras pessoas tão medíocres quanto continuam repetindo. Tanto é que a nossa Constituição não nos dá o direito de ter opiniões ou expressar opiniões. A nossa Constituição nos dá o direito de ter pensamento e expressar livremente os pensamentos, sem, contudo, o, essa expressão do pensamento ser uma liberdade absoluta, uma vez que ela vem do anonimato, porque através da manifestação do pensamento eu posso atingir alguém ou fazer alguma apologia ou algum ato atentatório contra a democracia, né? E aqui só para vocês entenderem, né? Opinião numa escala platônica de sabedoria, a opinião ela é compreendida como doxa, é dogmática, ela é irreflexiva, você não refletiu para tê-la, ela vem a você por osmose, você repete como um papagaio, né? A opinião é tudo aquilo que o filósofo não tem ou não deve ter, né? Porque a opinião é o pano de chão para a sabedoria. É onde a gente limpa os pés para começar a ter ideias. Ideia seria a menor partícula do raciocínio. Nós temos ideias que são fagulhas, né, como diria Aristóteles, fagulhas da racionalidade. As ideias, assim como átomos, nos permitem, ou como palavras, nos permitem pensar. O pensamento fazendo uma analogia com a língua portuguesa, seria uma frase, né? Ou uma sentença com verbo, uma oração, ou analogia com a química ou a biologia, seria o pensamento um composto de átomos, então, portanto, uma molécula. Esta molécula, uma vez que se aglutina a outras,
transforma-se em um organismo ou um ser inorgânico, né? Na língua portuguesa, num texto. Então, o pensamento transforma-se em raciocínio. O raciocínio seria analogicamente algo comparado com um texto, como uma redação, ou como um ser vivo, né, um organismo, ou um ser inorgânico, como uma pedra, por exemplo. E este raciocínio, uma vez verbalizado, vira enunciado, né? Esse enunciado, se estiver presente dentro de um diálogo, é uma argumentação, né? E, portanto, nós, na filosofia, não analisamos pensamento. Pensamento, ele está dentro da sua mente, ou cérebro. Eu não posso ir lá saber o que você está extrair o seu pensamento. Eu preciso que você me diga. E ao momento que você diga você vai fazer ele de forma organizada, construindo um raciocínio, e, portanto, esse raciocínio vai ser um enunciado, e a partir daí eu tenho acesso a ele. A partir do momento que você enuncia, né, apresenta-me a mim como um argumento, pode ser por escrito, um texto, ou pode ser oralmente, né, argumentativamente, e aí, neste caso, é que a gente vai filosofar, refletirmos junto, a autorreflexão junta, tá? Junta sempre porque você pode estar dialogando com alguém por meio de um livro que ela escreveu, de um texto que ela produziu, de uma frase que ela enunciou, né? No caso do Parmênides, né? Que cria o princípio da identidade. Então, portanto, quando Parmênides cria o princípio da identidade, é quando ele deixa para nós apenas uma conclusão, que é uma parte do raciocínio, né? Que é o ser é, vírgula, o não ser não é. Ou seja, aquilo que existe tem uma identidade, e esta identidade ela é inalterável, imutável, né? Não está em movimento. Enquanto aquilo que não é, não tem identidade, é o nada absoluto e, portanto, também não está em movimento. Não está em movimento para se tornar algo, né? Assim como o ser não está em movimento para deixar de sê-lo. E aí eu tenho o princípio da identidade, né? Quando eu digo que determinado signo ou determinada palavra, ela tem um significado, né? E, portanto, ela é um conceito, né? Palavras que não tenham significados são incompreensíveis ou ininteligíveis, não são entendidas por nós, né? Toda palavra, para ser compreendida, ela tem que ser um conceito, e ao se tornar um conceito, ela é, ela é a reunião, é um conjunto de outras palavras que dão a ela algum significado. Isto é o conceito. O conceito é maior do que a palavra, tá? Então, a ideia pode ser compreendida como uma palavra, o pensamento pode ser compreendido como a conceituação desta palavra, né? Ou seja, quando você começa a descrever mentalmente o que aquela ideia é, ao fazer essa descrição mental, você está pensando, e a partir do momento que você fundamenta ou justifica ou associa ou sintetiza
faz a análise deste pensamento, compondo um raciocínio, unindo novos pensamentos que vão fundamentá-los, justificá-los ou dar as suas consequências. Você construi um raciocínio. A partir do momento que você verbaliza esse raciocínio, você está argumentando ou enunciando, né? Depende do veículo que você utiliza, se é a sua própria voz ou se é um texto, e aí se você verbaliza, né? Se você enuncia, se você argumenta, você está fazendo isso para outra pessoa, outro ser racional, na esperança e na expectativa de que ela compreenda a tua mensagem e, se ela for racional, ela possa aceitá-la, rejeitá-la, mas sempre fundamentando as razões de aceitá-las ou de rejeitá-las, e aí nós temos uma conversação, um diálogo, e é interessante essa palavra conversar, porque conversar significa convencer. E convencer é vencer junto com outra pessoa, é compartilhar a vitória. Então, portanto, a filosofia está mais para um compartilhamento da vitória, né, a partir do momento em que construímos raciocínios mais fortes, né, e que nos tornam pessoas melhores, porque agora podemos coletivamente colocar em prática os nossos objetivos para o bem. Isso é fazer filosofia. Se for para o mal, aí você, vou usar o termo aqui marxista, está fazendo uma ideologia. Ideologia, na visão do Marx, é construir uma ideia ou um conjunto teórico onde você esconde o seu verdadeiro objetivo, que é a dominação do outro, né? Quando você precisa escondê-lo, né? Às vezes você quer dominar o outro e nem precisa esconder, né? Tamanho é o seu poder de convencer ou de manipular, ou melhor dizendo, de persuadir o outro a se subjugar às suas vontades, né? Então, às vezes, a gente não precisa de palavras ou não precisamos de argumentos para fazer com que o outro ah, se subjugue, esteja dominado às nossas vontades. Nós só precisamos do dinheiro, de uma arma, de uma sedução, né, para fazê-lo isso, tá? Mas Aristóteles ele é compreendido como é, o grande pensador da lógica clássica, né? Tanto é que a obra de Aristóteles sobre lógica é aquela que vai ser estudada nas primeiras universidades no século XII e em diante. O filósofo Aristóteles ele está naquilo que nós chamamos de Alta Idade Média, se eu não me engano, que é o período das universidades, né? E por isso que durante o movimento neoclássico ou início da era moderna, o Aristóteles ele é o filósofo que vai ser mais hostilizado pelos pensadores modernos, porque ele é o grande pensador, né? Entre os séculos 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Onde os árabes turco-otomanos passam
ao Ocidente o conhecimento de Aristóteles. Até então, na Baixa Idade Média, a gente só tinha como ocidentais o conhecimento de Platão, não de Aristóteles, porque as obras do Aristóteles haviam caído não em domínio público, né, mas estavam secretamente guardadas, e os árabes fizeram a tradução do grego para o árabe e depois para a língua latina. É mais ou menos isso que acontece com a obra aristotélica. Bom, mas vamos falar um pouco de Aristóteles, no que nos é importante aqui. Aristóteles ele vive no século IV antes da nossa era, para quem não é cristão. Eu sou de seguidor de Cristo, não cristão. Então, antes de Cristo, tá? Cristo com ali o divisor no calendário, né? Aristóteles, ele é o grande pensador da lógica até a modernidade, porque a partir da modernidade a gente começa a ter outras formas de pensar a lógica ou outras lógicas, como por exemplo no século XX a gente tem outras matemáticas, né, não mais baseadas nas matemáticas antigas, né? Principalmente talvez ali decorrência de alguns matemáticos que também foram filósofos, como Pascal, Leibniz e Descartes, né? É o grande pensador da lógica até a modernidade, era o que eram estudados nas universidades. A primeira universidade, se não me engano, é de Bolonha, né? Nessa cidade italiana. Ah, Embora ele não seja o pai da lógica, como eu disse, que é Parmênides, que viveu no século, 2 séculos antes, século VI, né? E que da grande obra de Parmênides só nos sobrou esta conclusão: o ser é, o não ser não é. Bom, vamos lá. Se nós analisássemos pela etimologia, que é o estudo das palavras, a lógica, ela é uma palavra que vem do grego, logos. Logos significa razão, né? Então, ter lógica é enunciar com rigor e com sentido um discurso sobre algo. Por isso que ter opinião não é ter lógica, né? Não é ser racional, né? Porque para você ser racional, você tem que ter uma ideia, formular um pensamento, construir um raciocínio, enunciar esse raciocínio, ser criticado por esse raciocínio, melhorar seu raciocínio e, portanto, apresentá-lo novamente. Ou seja, não é sentar e chorar porque alguém te criticou. A crítica faz parte da filosofia, tá? Quem senta e chora porque foi criticado, ou quem não gosta de crítica, vai fazer outra coisa, né? Ah, vai fazer alguma coisa que não seja oferecida para outro ser humano. Porque se você for fazer um bolo, for se dedicar à culinária, você vai ser criticado, né? Porque você pode fazer um bolo que não agrade a todos ou que tenha alguns defeitos. Então, se você não gosta de ser criticado, né, procure fazer algo que não seja para outro ser humano, e que vai viver numa ilha, né, isolada, né, basicamente. E pare de pensar, porque até o seu pensamento vai te criticar, tá? Então, se você não gosta de crítica, você não deveria ter nascido humano, né? Porque a crítica faz parte da humanidade. E ela é boa, porque ela nos faz evoluir, se evoluir por uma coisa positiva, tá? É preciso da lógica para filosofar? Óbvio que é, né? Sem lógica você não filosofa, tá? Você não participa do diálogo, tá?
Então, quando você ouve lá o código cartesiano, penso, logo existo. Aquilo é uma conclusão, meu amigo. É uma conclusão de um raciocínio completo que ele está dialogando com pessoas do passado, com filósofos e filósofos do passado, né? E se você pensa assim, não, eu penso, logo existe. Não, você já está errado, porque o raciocínio não é exatamente isso que Descartes quis dizer. Ele quis dizer que primeiro você existe, para depois você pensar, tá? Não é o pensamento que te faz existir, tá? O pensamento humano, ele pode criar muitas coisas, mas ele não pode criar outro ser humano, tá? A gente não tem essa força. Essa força, se você acredita um Deus do Velho Testamento, eu não, pertence ao Deus do Velho Testamento lá, né? Que com o pensamento criou tudo que existe, só com o simples ato de pensar. Ou você é aristotélico, né? Porque o primeiro motor aristotélico, que é o ser do Parmênides, que gira em torno de si mesmo, pensa só em si mesmo, age por si mesmo, está e é um giro imutável, né? Por isso que ele pensa numa esfera. Ele, ao girar e ao pensar em si mesmo, como o sol, salta fagulhas e cria tudo que existe, mas sem esse desejo de criar as coisas que existem, né? Esse é o Deus, ou a primeira causa de Aristóteles, né? Então vamos lá. Eu costumo dizer que na lógica você primeiro aceita para depois entender. Se você quiser questionar antes para entender, você já está errado, né? Então, é preciso, aqui, e agora eu vou fazer uma leitura, né? É preciso respeitar os princípios lógicos. Basicamente, nós temos três princípios lógicos: o da identidade, o da não contradição e do terceiro excluído, que eu já apresentei para vocês naquele fórum sobre se o colunista teria ou não cometido o crime de calúnia, injúria ou difamação, ou algum crime contra a honra do senhor Egan Robertson. E a resposta é não, porque não existia ninguém que não existia ninguém que fosse técnico da seleção inglesa no momento que a coluna foi publicada. E o crime de ofensa contra a honra, ele é um crime que exige a ação, né? Ou seja, a publicação, né? Para que ocorra. Né? Não é o fato de eu estar escrevendo ofensas a alguém, se eu não publicar essas ofensas que eu estou escrevendo a alguém, eu não estou de fato ofendendo ninguém. E precisa estar direcionado, né? Técnico da seleção inglesa, se não houver ninguém ocupando cargo, então é a mesma coisa de eu falar que o imperador atual do Brasil é homossexual, né? Temos imperador, né? Para sabermos se ele é ou não homossexual, né? Se você falar não, ah, então meu enunciado, meu raciocínio, essa minha conclusão, ela é desprovida de correspondente no mundo físico. Ao ser desprovida de correspondente no mundo físico, você não pode avaliar se esta informação é verdadeira ou falsa, portanto, ela é indeterminada. Se ela é indeterminada, ela não pode ser conhecimento. Se ela não pode ser conhecimento, logo, a quem eu ofendi, dizendo que o atual imperador do Brasil é homossexual. Isso se chamar alguém de homossexual for ofensa, o que para mim não é o caso, tá?
Mas vamos lá, né? É preciso respeitar os princípios lógicos e conhecê-los. Por quê? Porque nós queremos evitar falácias. Falácias são raciocínios defeituosos, tá? Que empregamos ou por incompetência lógica ou por mau caratismo para convencer as pessoas sobre determinada ideia, né? Eu vou postar para vocês 2 vídeos de propaganda, um da Petrobras, vou ver se eu consigo achar esse vídeo da Petrobras, senão eu vou postar um vídeo do canal Meteoro, onde a Petrobras fez uma campanha publicitária com dinheiro público para explicar que a culpa do combustível está a mais de R$ 6 aqui no nosso estado, é do ICMS, como defende o nosso grande líder e pensador Jair Messias Bolsonaro, e que também os 12 estados mais o Distrito Federal entraram na justiça para tirar essa peça publicitária que é falaciosa, né? E um vídeo do Observatório do Petróleo no Brasil, que contrapõe esta falácia publicitária, explicando exatamente qual é o verdadeiro motivo de pagarmos mais de R$ 3,95 no preço do combustível, da gasolina, no caso, que é o PPI, né? Que é a paridade de preços internacionais, né? O vídeo explica melhor, mas isso é dizer mais ou menos o seguinte: o preço do combustível no Brasil acompanha o preço do combustível no resto do mundo, e a própria pergunta e a própria resposta do observatório é o seguinte: bom, mas o Brasil só importa 17% da gasolina que utiliza, então não faz o menor sentido que o preço do combustível no Brasil seja regulado pelo PPI, que é uma política de preços adotada a partir de 2016 no governo Michel Temer, né? Então, como o Brasil só importa 17% e produz o restante, não faz o menor sentido que nós adotemos essa política, o PPI, né? A paridade de preços internacionais para os combustíveis no Brasil. Mas o governo federal tenta vender que a culpa é do ICMS. Aí vocês assistam e tirem as suas conclusões de quem está construindo um argumento falacioso. E se o argumento falacioso da peça publicitária da Petrobras ou do Observatório é falacioso porque é incompetência ou mau caratismo. Só tem essas duas possibilidades de você construir uma falácia. Ou você é incompetente, né? Ou você não tem virtudes, como diria Aristóteles, então você usa o conhecimento que tu tens para prejudicar as outras pessoas ou para enganar as outras pessoas. É o caso, por exemplo, do estelionatário, né? O estelionatário, ele conhece muito bem a lógica e gosta muito das falácias, né? Para poder ludibriar, enganar as pessoas. Mas se você for minimamente competente em lógica, né? Lógica básica, que é o que nós vamos trabalhar aqui, você não cai na maioria das falácias, tá? E denunciar, evitar usar falácias, né? Por uma questão de respeito à filosofia ou à ética, né? À virtude,
né? Evitar usar as falácias e denunciar os seus usos pelos nossos opositores. Porque os nossos opositores, outros pensadores, podem estar usando falácia por incompetência, né? Por mau caratismo, pode acontecer, né? Mas entre filósofos, às vezes, é difícil usar por mau caratismo. Às vezes a pessoa só não compreendeu a incoerência que existe entre você ser um defensor da liberdade e você ter ações de empresas que escravizam pessoas, como acontecia, por exemplo, com John Locke, né? É, Estudar lógica é preciso para que você compreenda a estrutura dos raciocínios, que são enunciados, ou seja, são falados durante o diálogo filosófico, né? Estudar lógica é importante para que você compreenda como, quais são seus conectores, né? E as condições de sua validade lógica. Normalmente, né, a gente tira a carne, né, que seria a linguagem ordinária ou comum, pertencentes aos enunciados, quando verbalizamos, e revelamos o esqueleto, né? Gostamos muito de utilizar símbolos A, B, C, D, F, G, H, é, é, flechas, para resumir um raciocínio, para enxergarmos se a estrutura óssea, ou seja, o esqueleto do raciocínio, está adequado ou não, está correto ou não, está caindo em contradição, está respeitando o princípio da identidade do terceiro excluído, tá? E é preciso estudar lógica para que você possa compreender, pelo menos, a argumentação mais simples de todas, que é a silogística aristotélica e suas regras, que são usadas, por exemplo, para fazer uma petição num processo judicial, uma sentença, uma denúncia, né? Então, basicamente, para você exercer a advocacia, né? Seja como juiz, advogado ou promotor, basicamente conhecer a forma de argumentação silogística, né? Que é uma lógica dedutiva, é suficiente, tá? Assim como é suficiente você conhecer o que é uma falácia e também vai compreender que existe uma coisa que é os paradoxos, diferentemente das falácias, ele não é feito por incompetência e nem por mau caratismo, né, da pessoa, mas ele surge como desafios para os lógicos, porque faz sentido, porém não respeita os princípios da lógica. E só mais um uso da lógica, ou um não uso da lógica, que é a mesma coisa, é para contar uma piada, né? O humorista, ele precisa que as pessoas entendam minimamente de lógica, porque ele usa muito a contradição para gerar o riso, né? E a contradição é ou o desrespeito ao princípio da identidade, ou desrespeito ao princípio do terceiro excluído, está na base de uma boa piada. Então, até para contar piada, você tem que entender um pouquinho de lógica, tá? Não que os lógicos sejam ótimos piadistas, este não é o caso. Então vamos lá, começar pelos princípios, né? Eu disse para vocês que basicamente a gente trabalha com três princípios puramente lógicos. O primeiro princípio é o princípio da identidade, né? Aqui na charge vocês podem ver, né, que tá lá. Rapazes, achei o inimigo. O inimigo somos nós. Aqui, a piada só vai fazer sentido se você sabe que é contradição. Mas você nem precisa saber o que é contradição, obviamente, né? E obviamente aqui também está desrespeitando o princípio da identidade.
né? Se eles são o inimigo deles mesmos, então a que fere o princípio da não contradição, fere o princípio da identidade, porque ou eles são o lado que vai combater os inimigos, ou eles são os inimigos. Então vão ter que se autodestruírem, né? E aí que só vai fazer sentido lá no filmes como Exterminador do Futuro, onde a máquina completa a missão e, portanto, sem propósito, a única coisa que ela vai fazer é se autodestruir, né? Então vamos lá. Princípio da identidade. Esse princípio, que é de Parmênides ou parmenidiano, ele estabelece que o sujeito, no caso eu, vai corresponder ao objeto o sujeito ou o objeto, no caso, por exemplo, eu sou o sujeito, o celular é o objeto, certo? Vão corresponder ao predicado, né? Devendo ter uma correspondência íntima, intrínseco é íntima. Então, por exemplo, vocês querem me apresentar conceitualmente para alguém que ainda não me viu. Vocês vão falar, o Ed Carlos, o sujeito, então aqui, uma construção de língua portuguesa, né? O Ed Carlos né, uma oração, moreno, alto, bonito e sensual. Ponto. Não precisa dizer mais nada. Esses predicados, ou seja, essas características ou qualidades que vocês atribuíram à palavra Ed Carlos, formando o conceito Ed Carlos, diz tudo sobre mim, né? Tem uma relação íntima comigo. Então, portanto, aqui vocês já conseguiram construir uma relação inalterável, imutável, né? Eu nunca vou perder essas características, né? Então, porque eu nunca vou perder essas características, elas são características essenciais do meu ser. Agora, vocês poderiam falar o seguinte, de Carlos, além de ser um moreno, alto, bonito e sensual, trabalha no Instituto Federal. Bom, eu posso me aposentar, eu posso vir a ser demitido depois de um processo administrativo disciplinar, ou eu posso pedir exoneração, né, que é o meu desligamento, porque eu vou fazer outra coisa da minha vida. Então, portanto, o Ed Carlos ser professor ou trabalhar no Instituto Federal não está intimamente ligado ao meu ser, então, portanto, é um predicado acidental, né? Então, não faz parte da minha essência, né? Então, é algo temporário, né? Que pode deixar de existir se eu me aposentar, se eu for demitido ou se eu pedir exoneração do Instituto Federal para fazer qualquer outra coisa da minha existência. Então, observem qual que é a fórmula lógica, ou seja, como que a gente reduz nessa essa expressão, esse enunciado, o Ed Carlos é moreno, alto, bonito, sensual e trabalha como professor de filosofia no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, né? Aqui, o princípio da identidade é representado como A e de Carlos é igual a as qualidades essenciais: moreno, alto, bonito e sensual. Tá? Então, nesta perspectiva, eu reduzo todo este enunciado à expressão A igual a A. E a parte do
e trabalha no Instituto Federal, seria B, né? Então seria A igual a A mais B. Mas o B é acidental, então, portanto, não tem uma relação intrínseca comigo, né? Com o conceito de Carlos, então, portanto, pode ser retirado sem o menor problema, né? Observe uma outra frase. O escravo não tem liberdade, né? Vocês conseguem pensar o escravo com liberdade? Se o escravo tem liberdade, né? E eu estou falando aqui, obviamente, no exercício do seu corpo, né? Das suas atividades, ah, ele é livre. Então, portanto, ele não é escravo, né? Então, a escravidão, ela pressupõe sempre a ausência da liberdade, né? Então, é tautológico. É uma tautologia, é uma verdade absoluta, né? Ou essencial, tá? O princípio da não contradição. Este princípio da não contradição, que é o princípio mais desrespeitado quando você faz uma piada, né? Como a de cima lá, o inimigo somos nós, ele é desenvolvido por Aristóteles. Então, aqui, Aristóteles, ele é importante, né? Ele começa a dar forma à lógica clássica ou formal que foi e continua sendo válida para construir pensamentos básicos, né? Não para construir um computador, né? Um programa de computação. Aí você vai precisar de outros tipos de lógica, né? Princípio da não contradição, mas esses princípios vão estar nas outras lógicas, não se preocupem. O princípio da não contradição, ele estabelece que certo sujeito ou objeto, eu estou falando sujeito quando eu me refiro a um ser vivo, a um ser humano ou a um cachorro. Objeto, a um celular, a um tubo de cola. Tranquilo? Mas eu poderia ser objeto. Eu sou objeto de estudo na medicina, né? Quando eu vou ao médico, o médico me tem como um objeto que merece ser estudado, tá? Então, portanto, ele é o sujeito e eu sou o paciente, então, portanto, o objeto. Bom, mas vamos lá. O princípio da não contradição, ele vai estabelecer que certo sujeito ou objeto não pode ter como definições predicados que se opõem reciprocamente. Então vamos imaginar lá que eu faço o seguinte: o Ed Carlos, ele é moreno, alto, bonito e sensual, mas a sua cor da pele é branca. Bom, se moreno eu estou me referindo à tonalidade da pele, a dizer que eu sou moreno, mas o meu tom de pele é branco, é contraditório. Se opõe a o que nós entendemos como moreno ser cor da pele, né? Ou um tipo de cor de pele, né? Então é a mesma coisa se eu falasse de Carlos, ele é moreno, mas não é. Ou, né? É, nós estamos lutando contra um inimigo que somos nós mesmos. Contraditório. Né? O predicado é contraditório. Nós somos e não somos os inimigos. Né? Não faz o menor sentido. Né? Então, esse predicado, ele diz que eu não posso ter no mesmo raciocínio, né, contradições. E aqui é um problema, porque um raciocínio ele pode ser um texto do Enem, uma redação do Enem. E numa redação do Enem, você pode tirar zero se você for contraditório. Se você não perceber que você colocou
fez uma afirmação, segundo parágrafo, e lá pelo quarto parágrafo, na tua redação do Enem, você, sem perceber, contradiz aquilo que você afirmou. Todo o teu raciocínio, que é a redação do Enem, se for por mim corrigido, obviamente, é zero. Porque você não entende nada de lógica, você é um incompetente lógico, tá? E como que nós representamos isto, né? O Ed Carlos é um homem não é... O Ed Carlos é um homem desprovido de toda e qualquer masculinidade. Se eu entendo que a característica de ser homem é ser masculino, mas eu sou desprovido de toda e qualquer masculinidade, ora, então eu não sou homem. Né? Ou, ora, eu sou desprovido de toda masculinidade. Então, não faz sentido, é contraditório. Como nós representamos a não contradição? Simplesmente A difere de não A, né? E aqui, mais um exemplo. Ele não é um homem branco, mas pensa como um. É o caso do Pelé. Pelé é uma contradição em si mesmo. Ele é o negro de alma branca, né? É óbvio, né, que quando nós estamos referindo ao negro de alma branca, às vezes pode soar contraditório, mas a gente está simplesmente falando que são duas coisas distintas. O fato dele ter a cor da pele negra e ter uma alma, né, uma fagulha que o faça se movimentar como uma pessoa não negra, né, uma pessoa branca. Mas aqui seria contraditório, por quê? Porque mais que esse indivíduo aqui se esforce para ser aceito por pessoas brancas, vamos imaginar lá um grupo nazista, por pensar como um nazista, mas ele não é branco, não é ariano, ele não vai ser aceito. Ele é uma contradição. E, portanto, ele não vai ser aceito nem pelos brancos, que ele pensa que seja, e nem pela sua própria etnia, né, que vê nele um traidor, então, portanto, ou um opositor. Então, portanto, quando a gente usa a expressão fulano de tal é um negro de alma branca, né? Obviamente, a gente está querendo dizer que ele é um infiltrado, ele é uma contradição, ele é alguém que a gente deve manter uma certa distância, tá? Então, pensa na poesia. A poesia trabalha muito livremente com a contradição. O amor é um fogo que arde e não se vê, é ferida que dói e não se sente. É contraditório, né? Como uma ferida dói, mas não há a sensação neurálgica da dor, tá? Então, num texto racional, num diálogo racional, nós construímos a identidade e evitamos a, a cair na contradição. E você reduz tudo isso a esses a essa simbologia, por isso que a lógica aristotélica também é uma lógica simbólica, por causa que eu posso reduzir qualquer coisa a uma fórmula, tá? A diferente de não A, tá? O A pode ser B? Pode. B é acidental, tá? Que vocês têm que entender que se eu estou usando B, eu poderia ser B diferente de não B, tá? A letra que vocês usam, o símbolo que vocês usem, ele é
como que eu posso dizer? Variável, não faz diferença nenhuma, tá? O importante é vocês entenderem que o sinal de igual ele vai representar o princípio da identidade, o sinal de diferente, mais acrescido do não, né, o do tio, né, sempre vai representar o princípio da não contradição. O terceiro, né, é o princípio do terceiro excluído, que diz que quando nós informamos alguém, né, essa pessoa ela precisa receber a informação e fazer uma reflexão, né? E ao fazer essa reflexão, se o objeto ou o ser do qual nós estamos falando é um objeto físico, ela vai ter que olhar para o mundo físico e fazer, e analisar se há ou não uma correspondência entre o que foi dito e o objeto em si, né? Ou o fenômeno em si. Agora, se for um objeto mental, ela vai ter que buscar nos seus bancos de dados, na sua memória, a informação, a conceituação sobre aquele objeto para verificar se corresponde ou não. E aí ela tem condições de estabelecer se a informação é verdadeira ou falsa, né? Então, esse princípio diz: eu estabeleço, eu digo que a informação que sempre vai se referir a algo, como diria Edmund Husserl, né? Toda a informação ela tem que ser uma informação sobre alguma coisa, seja no mundo das ideias, da matemática ou da lógica, ou no mundo real da natureza, né? Então, ela estabelece que a informação sobre algo não pode ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Então, quem escreveu na prova depende, já disseram logo de cara, porque não depende. O enunciado era verdadeiro ou falso. E quem julgou errado, colocou verdadeiro quando o enunciado era falso, por exemplo, o filósofo alemão Richard Hort. O resto tudo podia ser verdadeiro, mas essa informação era falsa, então, portanto, o enunciado era falso. Logo, se o enunciado era falso, era basicamente vocês digitarem no Google, buscar a biografia do filósofo, saber que ele não nasceu na Alemanha, nunca se naturalizou alemão, sempre foi de uma outra nacionalidade, não importa a nacionalidade aqui, eu estou afirmando que ele é alemão, certo? O importante é você saber se ele é alemão ou não, tá? Se ele não é alemão, é brasileiro, americano, tanto faz, a informação continua sendo falsa, e aí vocês vão fundamentar que o enunciado é falso exatamente pela nacionalidade que foi atribuída ao filósofo. É isso que torna a informação falsa. Então, precisava de uma linha só para fundamentar essa resposta e ter um ponto completo, né, neste enunciado, nesse questionamento, tá? Então, depende, pode ser, pode não ser. Bom, se pode ser, pode não pode ser racionalizado, pensado, discutido. Então, portanto, fica fora das nossas discussões filosóficas. E aí, o princípio do terceiro excluído é há ou não há. Esse V aqui, ele representaria o ou, tá? Mas é um ou de exclusividade, tá? É um ou de exclusividade. Ou tal enunciado é verdadeiro, ou tal enunciado é falso. Exemplo, se é falso que hoje não tem aula de filosofia, por óbvio, hoje tem aula de filosofia, tá? Tanto tem que ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada a vocês. Existe um quarto princípio que ele não é puramente lógico, que é o princípio da causalidade. Este princípio, ele não é puramente lógico porque ele não se fundamenta
no raciocínio puro, né? Você não, os outros três princípios, vocês não precisam de muita experiência, uma vasta experiência, né? Com a capacidade de pensar, qualquer criança de 3 anos consegue entender uma coisa é uma coisa, porque ela tem características próprias. Por exemplo, o grampeador ele só é grampeador enquanto ele funciona, enquanto grampeador, tá? Ele pode estar sem grampos, mas vai continuar um grampeador se eu colocar grampos nele e ele funcionar como um grampeador. Se ele funcionar como um grampeador de forma errada, ele vai ser um grampeador que não funciona bem, certo? Agora imagina que não consigo mais pôr grampos nele e ele não funciona de jeito nenhum, perdeu sua função. Então, portanto, ele vai virar lixo. Ele vai se transformar em não ser, em outra coisa. Perde a sua essência, tá? Ele ser preto é acidental. Ele ser de ferro é acidental, tá? Não faz parte da essência do grampeador ser de ferro e ter uma pintura preta, tá? Isso é acidental, ok? Então, aqui, o princípio da identidade é um grampeador que não grampeia, ou que é um grampeador que somente extrai grampos. Isso é uma contradição, certo? Eu estou segurando um grampeador preto na minha mão. Isto é uma informação que pode ser verdadeira ou falsa, né? Conforme você saiba identificar o que é um grampeador, né? Que preto faz parte de uma característica acidental dele, que ele funcione, ou que você presume que ele funcione como grampeador e não como desgrampeador, e que você saiba o que é mão e todas as outras palavras que são utilizadas neste enunciado, né? Então, portanto, e você também não seja uma pessoa desprovida de sentidos, né? Aí sim você pode dizer se a informação é verdadeira ou falsa. Você não precisa ser vidente, né? Você não precisa ser uma pessoa capacitada a visualizar. Se você estiver próximo a mim e for cego, você pode tatear a minha mão e identificar que nela há um objeto que não é a minha mão, né? E, portanto, esse objeto que lhe foi apresentado, por isso que eu digo que você não vê as coisas para depois pensar nelas, mas é ensinado a pensar nas coisas para depois vê-las, como Kant afirma. Aí você vai perceber a existência do grampeador, ok? O quarto princípio eu vou deixar para uma próxima aula de filosofia, ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa semana e até breve.